Salve, salve, Universo Tricolor, salve, salve, família Sampaio na veia. Começamos a 35ª rodada para o Sampaio, uma rodada que não foi muito boa aí para o Sampaio, diferentemente da anterior, né, onde quase tudo deu certo. Isso agora deu praticamente tudo errado. A gente não contava aí com esse empate, né, contra o CSA, um jogo muito ruim para o Sampaio. O Sampaio não atacou, lembrou muito novamente aquele time do primeiro turno, onde não atacava, né, só teve um chute no segundo tempo, enfim, já passou. E agora é focar na Chapecoense, né? Hoje já tem treino e o time já fica concentrado para o próximo jogo, já amanhã no Castelão, 21h30, aquele horáriozinho safado, né? Um horário tarde, tá certo que no outro dia é feriado, mas o pessoal aí talvez não dê tanta importância assim para o jogo, por conta mesmo do empate, por conta que as chances de acesso diminuíram bastante por conta dos outros resultados. Vasco ganhou, o Sport ganhou, o pessoal reclamando, o Sport ganhou o Cruzeiro, botou o time reserva, mas o Cruzeiro está na dele, já é campeão, já subiu, isso aí para ele é indiferente. Quem tem que correr atrás é quem está querendo a vaga e tem que fazer o dever de casa e buscar pontos fora. O Sampaio até trouxe um ponto lá das Alagoas, mas mereceu perder de muito se não fosse o Luiz Daniel ter salvo a noite, né? Então, o Sampaio deve ter aí de volta Pará, né, que vai voltar a ser titular por conta que passou 2 rodadas se recuperando do corte no supercílio, e deve ter de volta Joécio também, que estava aí liberado por conta do falecimento de um ente da sua família. Beleza? E aí, só tem uma duvidazinha no meio de campo. Lucas Araújo deve ser o titular, já que o André Luiz foi suspenso pelo 3º cartão amarelo. Daqui a pouco tem aí a coletiva do Condé e mais algum jogador que também deve fazer a sua entrevista aqui com a gente, tá certo? E a gente leva tudinho aí para você para saber dessa 35ª rodada, faltando aí 4 jogos, 2 deles dentro de casa, Chapecoense e Londrina. Na última rodada, 2 fora, Ituano e Vasco. Chances ainda tem, mas bem reduzidas depois desse empate e depois da péssima rodada. Vamos torcer o próximo confronto aí, Sport e Vasco, dá um empate. A gente tem que ganhar da Chapecoense, esse é fato. E vamos ver o que tem aí para frente. O acesso ficou bem difícil, vamos ver o que o pessoal acha a partir de agora. Professor, chegando aí desse jogo contra o CSA, né, não foi aquele jogo que a torcida esperava, né, teve muita dificuldade, o Sampaio quase não atacou, principalmente no segundo tempo. E agora chega para essa rodada contra a Chapecoense, um jogo que também a Chapecoense está querendo se livrar do rebaixamento. É um jogo complicado, e aí como é que o Sampaio chega para esse jogo também, ainda pensando na questão do acesso? Essa reta final eu sempre salientei que todos os jogos vão ter um caráter decisivo muito grande, tanto para as equipes que brigam em cima quanto quem briga embaixo, faz cada jogo uma verdadeira final, e foi o que aconteceu lá. De uma certa forma, o CSA priorizou o jogo contra o Sampaio, né? Ele poupou quase que 7 ou 8 jogadores do jogo contra o Grêmio para jogar contra o Sampaio. Então, assim, eles estavam menos desgastados que a gente, né? Tem razão de 2 jogos que a gente teve aqui que esgotou muito a nossa equipe do ponto de vista físico, né? Contra o Grêmio e Ponte Preta, e depois ainda tem uma viagem. E amanhã eu penso que a gente vai ter um jogo talvez assim, nesse aspecto mais igual, porém não menos difícil, porque a Chapecoense também precisa muito do resultado. Cabe a gente fazer também o nosso jogo bem feito, fazer um jogo forte, como a gente sempre procura fazer, né? Jogando aqui em São Luís, jogando no Castelão, para a gente imprimir um ritmo, tentar imprimir, né, um ritmo forte do início ao fim para sair vitorioso. Competição. A gente vê, boa tarde, né? Boa tarde. A gente vê aí o Sampaio Corrêa mesmo do primeiro objetivo, que seria os 45 pontos alcançados, bem determinado dentro de campo, né? Você mesmo acabou de dizer que não vai mudar muita coisa do que o Sampaio já vem fazendo dentro do campo. Agora, com uma ausência, salvo engano, somente uma do André Luiz, né? Muda o Sampaio. Não a forma de jogar, obviamente, porque a gente já vê o teu perfil desde o ano passado e de anos anteriores, mas está pensando em modificar mais alguma coisa para essa partida especificamente? Assim, além do André, perdemos também o Léo Tocantins e o Lucas Hipólito por cartão. A gente ainda não sabe, provavelmente não vamos ter o Paulo Sérgio,
E os demais, vamos ver como que os atletas vão se apresentar hoje para a gente tomar essa decisão e mandar a campo uma equipe competitiva. Independente dos atletas que a gente escolher, com certeza nós vamos tentar fazer um jogo forte. Esse é o objetivo nosso, não tem como ser diferente também. É claro que futebol, às vezes tem dia que você joga bem, às vezes tem dia que você joga mal, mas a entrega ela tem que ser sempre muito grande. E esse elenco, eu acho que assim, você não tira nenhum jogo que a gente fala, pô, faltou vontade, faltou entrega. Não, às vezes uma partida ou outra jogou mal, que faz parte, é difícil você conseguir manter uma regularidade em tantos jogos próximos uns dos outros, mas a entrega nunca faltou e tem certeza que não vai faltar amanhã. Às vezes pode sim a equipe sentir o desgaste. Vamos completar 4 jogos no intervalo de 11, 12 dias. Até é difícil de entender quem faz a tabela. Agora, e depois nós vamos ficar 11, 12 dias sem jogar, mas é o futebol brasileiro. Olha, eu queria que você falasse um pouco sobre a projeção de formação titular. Você normalmente não confirma, mas queria que você falasse sobre, né, principalmente na defesa e no meio campo, onde são projetadas as mudanças, né, se o Pará já tem condição de jogar, se o Joécio volta normalmente. E eu queria que você também falasse um pouco sobre o meio campo, porque eu não vejo um jogador com característica muito semelhante ao André Luiz. O que você pretende fazer? A gente, como eu sempre falo, né, também até nesse aspecto, sendo um pouco repetitivo, a gente sempre tenta manter uma base e não tem por que mudar agora. Até porque essa base vem sustentando e vem conseguindo realizar bons jogos, boas campanhas. Naturalmente, uma partida ou outra vai oscilar, mas assim a base vai ser mantida. A gente tendo o Pará em condições provavelmente retorna, o próprio Joécio também, que fez muito experiente, fez bons jogos aí nas últimas oportunidades que ele teve. E o André é um atleta que jogou quase toda a competição, né? Salvo engano, eu acho que ficou fora contra o Vasco, mais uma outra partida. Então, mas nós temos assim, dentro do elenco, o Eloy fez uma partida muito boa, característica diferente. O Lucas Araújo também sempre entra, também pode fazer essa função. O próprio Wesley, né, que não teve tanta oportunidade, principalmente em razão do André ter feito uma grande competição até aqui. É um jogador que também tem característica para fazer essa função. A gente está avaliando, observando, ficou muito próximo um jogo do outro, ver o que a Chapecoense, né, pode nos apresentar aí para a gente tentar mandar a campo aquele jogador que a gente pode tirar proveito dentro dessa partida. Você pode dizer o que muda com uma escolha e com outra, assim, característica? O André, ele trabalha ali muito próximo dos zagueiros, é um jogador que organiza a nossa saída de bola, sem bola também tem um fator muito importante de ajudar o lado direito ali, principalmente em razão do Pimentinha até ser essa válvula de escape nossa, é um jogador que ajuda nessa cobertura ali. E esses outros atletas que eu citei não têm essa característica, mas de uma certa forma vão ter que tentar cumprir o mais próximo possível daquilo que o André pode oferecer. O Maurício pode ser uma opção ou não? Também é um jogador que já fez essa função, mais estratégico no jogo contra o Vasco, contra o Ituano, que eu fiz a opção de liberar os laterais. O Maurício entrou quase como um terceiro zagueiro. Se por acaso eu entender que a gente possa liberar os laterais, o Maurício de repente pode fazer essa função. Caso eu mantenha, né, a linha de 4, provavelmente não. Luiz, mais uma partida boa, né? Você teve aquela lesão, passou um tempo afastado, inclusive foi cogitado, né, um teu não retorno já com a boa apresentação do próprio Matheus, né, que chegou aí para acrescentar, mas mais uma partida excelente sua e aonde você consegue um destaque na partida, né? Como é que você vê primeiro esse confronto contra o CSA, que era decisivo, inclusive, para o CSA, precisava de uma vitória, né? E esse agora contra a Chape, que muito provavelmente não vai ser diferente. É uma felicidade, né? Poder estar atuando em alto nível, né? Voltando da mesma forma que eu saí com a minha lesão, como você mesmo falou, uma lesão, né, grave, mas, né, me recuperei bem, graças a Deus. Né? O Inácio, como você falou, estava fazendo boas apresentações, assim como o Gabriel também estava, o Poletini, né? Mas dentro da coerência do Léo, né, que
viu que eu não saí por deficiência técnica, saí por lesão, depois de volta no time, e fico feliz em poder estar ajudando a equipe dentro do campeonato, né? O jogo do CSA, sabíamos da dificuldade que iria ser jogar contra eles lá em Maceió, né? Eles, na zona de rebaixamento, a gente buscando, né, encostar nesse G4, mas um ponto é importante, fora de casa, né? Podia ajudar com algumas defesas. Agora é foco no jogo de amanhã contra a Chapecoense, para buscar a vitória que nos deixa mais próximo do G4. Eu acabaste de falar que um ponto é importante, né? E a gente estava realmente pensando até mesmo nos 3 pontos, né? Por conta que talvez fosse aparecer espaços, enfim. Jogo contra a Chapecoense é a mesma coisa, a Chapecoense querendo fugir desse rebaixamento e o Sampaio querendo encostar nesse G4. Vocês internamente ainda veem essa possibilidade de chegar, mesmo com 2 jogos dentro de casa, ainda vê a esperança desse G4 chegar? Sim, sim. Né? Sabemos também que vai ser um jogo difícil pela situação da Chape, que está próximo da zona, né? Mas temos que fazer valer o mando de campo, né? Somos muito fortes dentro de casa e tem que pressionar eles o tempo inteiro, não deixar eles respirar para poder sair com a vitória. Queria que você falasse sobre o adversário, a Chapecoense em específico, o que já foi passado, o que vocês têm observado. A gente está numa finalização de campeonato, hoje todo mundo se conhece. O que vocês já apontaram para eles? Cara, acho que a gente já tem o parâmetro do jogo do primeiro turno, como foi lá na Arena Condá, né? E o Léo agora vai passar o vídeo para a gente, né? Mostrar o ponto forte dele, da equipe deles, né? Para a gente poder inibir e para a gente sair por cima deles aqui amanhã para ganhar e sair vitorioso. Muito bem, Universo Tricolor, vocês viram aí a entrevista de Léo Condé, né? Ainda tem essa dúvida no meio de campo, aí dependendo do que ele for querer fazer perante aí a Chapecoense, né? Ainda tem essa dúvida aí se pode ser o Maurício, se pode ser o Lucas Araújo, se pode ser o próprio Eloy, né? A gente acredita que possa ser sim esse Eloy que vai entrar como titular, né? Que já que o Maurício ele gosta mais de botar ele na lateral quando o Mateuzinho não está ali naquela posição, né? Então o Lucas Araújo está jogando bem, mas eu acredito que ele deva ficar aí para um segundo tempo. E aí a gente tenta botar mais o jogo, mais ou menos assim, com Luiz Daniel no gol, Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga, Joécio e Alan Godoy, e na lateral esquerda, Pará, voltando também aí do seu tratamento do supercílio. No meio de campo, Eloy, Ferreira e Vila. E na frente, Pimentinha, Catatal e Poveda. Esse deve ser mais ou menos o time que vai para cima da Chapecoense amanhã, atrás desses 3 pontos. Como o Luiz Daniel também falou, ainda tem porcentagem, ainda tem probabilidade, enquanto tiver esperança, ainda tem chance, ainda tem esperança aí para a torcida tentar sonhar com esse acesso. Sampaio joga em casa, outros jogos aí acontecem fora, Sampaio, esse Vasco e Sport jogam aí lá em Recife, estão dando um empate, Sampaio ganhando, tem que torcer contra o Ituano, é uma matemática aí grande, mas quem sabe dá certo, né? E aí você curtiu a coletiva aí do Léo Condé e a do Luiz Daniel. Chegou até aqui, ainda não te inscreveu? Te inscreve no canal, curte a gente nas outras redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, e deixa teu like e compartilha, porque eu sou Alan Jorge e nós somos Sampaio na Veia.